Você já acordou com vontade de continuar dormindo, mas não por cansaço físico, é mais fundo. É aquela sensação de estar exausto de existir. O corpo levanta, mas a alma ainda está deitada, sufocada de ansiedade, coberta por um peso invisível que ninguém vê, mas que você carrega desde a primeira respiração do dia. E o mais louco, isso já virou rotina. Você acorda triste e nem sabe mais por quê. Mas e se eu te dissesse que o problema talvez não seja o que você enfrenta durante o dia, e sim como você está começando ele? Ninguém te contou isso, mas a verdade é simples e brutal. Você não está falhando porque está fraco. Você está perdendo batalhas porque está saindo para a guerra sem se armar. Você não está indo dormir desarmado, está acordando exposto. E o mundo, meu amigo, não tem pena de quem acorda vulnerável. A promessa é essa: se você mudar a forma como começa suas manhãs, tudo à sua volta vai começar a responder diferente. Porque o mundo espiritual não respeita a correria, respeita a rendição. E se você começar o dia com o joelho no chão, o céu se levanta por você. Davi sabia disso. Ele era rei, guerreiro, salmista, estrategista. Mas o maior segredo dele não estava na espada, estava na oração. No Salmo 5:3, ele declara com uma simplicidade poderosa: de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Davi não ia para o campo de batalha sem antes passar pelo campo da intimidade. Ele acordava a alma antes de acordar o corpo. Ele falava com Deus antes de falar com o mundo. Enquanto isso, a maioria das pessoas hoje começa o dia falando com a ansiedade, com o celular, com boletos, com prazos, com notificações que roubam a paz antes do primeiro gole de café. Você abre os olhos e já entra num campo de guerra emocional. Só que sem armadura, sem escudo, sem espada. Você entende o risco disso? E é aí que mora o colapso espiritual. Começamos o dia com pressa, mas não com propósito. O tempo que era para ser de silêncio com Deus virou tempo de barulho com o mundo. E então nos perguntamos por que o dia desanda, por que tudo parece pesado, por que o coração está tão acelerado. É porque você abriu a porta de casa sem antes ter fechado a porta do quarto com Deus. Agora escuta isso. Tem gente que não dorme bem há semanas e acha que é insônia, mas é alma agitada demais porque foi dormir sem se despedir da própria consciência. Tem pai que acorda de mau humor, mas o que está corroendo não é o trânsito, é a culpa, é o vazio, é a sensação de estar tentando controlar o que já saiu das mãos. Tem mãe que acorda cansada de lutar, mas não percebe que está lutando sozinha, sem se colocar sob a cobertura daquele que nunca perdeu uma batalha. A virada acontece aqui. Presta atenção. Você não está sendo atacado só durante o dia. O inimigo age antes, tentando roubar seu primeiro pensamento, porque ele sabe, se você colocar Deus primeiro, ele perdeu. Mas se você ignorar esse momento sagrado, ele tem margem para semear medo, pressa, desânimo. E você nem percebe. Imagine agora uma manhã diferente. Em vez de abrir o celular, você abre a Bíblia. Em vez de reclamar, você respira fundo e diz: Deus, esse dia é teu. Imagina se, ao invés de sair correndo, você fecha a porta do quarto e diz com fé: Espírito Santo, vai comigo. Isso muda tudo. Não porque a rotina ficou mais fácil, mas porque você não está mais enfrentando ela sozinho. A palavra diz em Lamentações 3:22-23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Ou seja, existe um renovo reservado para quem acorda cedo e busca. Mas esse renovo não é automático. É para quem se apresenta, é para quem clama, é para quem vigia. E talvez agora você esteja pensando: mas eu não sei orar bonito. Quem disse que Deus ouve beleza? Ele ouve verdade. Um Deus me ajuda com lágrimas vale mais que 1000 palavras decoradas sem alma. Não precisa saber teologia, só precisa abrir o coração. E abrir o coração logo cedo é como plantar fé no terreno, ainda virgem do dia.
É ali que tudo germina. Sabe, talvez o problema da sua rotina não esteja no trabalho, talvez não seja seu casamento, nem seus filhos. Talvez seja só o fato de que você está tentando começar o dia no braço, quando deveria estar começando de joelhos, porque quem ora antes de sair, volta inteiro. Quem se rende antes de lutar, vence sem se ferir tanto. Quem entrega amanhã a Deus, faz do dia um altar, e o céu responde. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja entendendo por que acorda tão cansado. Não é só físico, é espiritual. Mas isso muda hoje, porque você não vai mais começar o dia sozinho. Você vai começar com Deus. Você já gritou para Deus em desespero e mesmo assim não ouviu nada? Já chorou até faltar ar implorando por uma resposta e o céu ficou calado? Então talvez você entenda o que vou dizer agora. Às vezes, o silêncio de Deus não é castigo. É correção. É duro escutar isso. Dói. Parece até falta de compaixão. Mas escuta com o coração aberto. Deus não se move por gritos. Deus se move por fé. A maioria das nossas orações hoje são apenas traduções do nosso pânico. Pedimos por livramento, mas o coração está tomado pelo medo. Dizemos que confiamos, mas por dentro estamos desesperados. E Deus, que sonda corações, sabe quando é fé e quando é apenas medo disfarçado. Lembra da mãe que ora todos os dias dizendo: Senhor, salva meu filho? Muitas vezes, essa oração está carregada não só de amor, mas de pavor. Não é um pedido de fé, é um grito de socorro. Senhor, muda ele logo, porque eu não sei mais o que fazer. E Deus, com sua misericórdia infinita, observa, mas não se move de imediato, porque ele não responde ansiedade, ele responde confiança. Foi isso que Clarice aprendeu. Ela era uma mulher simples, trabalhava como confeiteira e carregava uma dor que escondia com um sorriso forçado. Seu filho Vinícius, sempre tão alegre por fora, vivia quebrado por dentro. Ansiedade, crises, isolamento. Ela orava todos os dias, jejuava, fazia correntes e nada, nenhum sinal. Até que um dia, exausta de tentar controlar a vida do filho com orações desesperadas, ela entrou numa igreja e ouviu uma frase que virou um terremoto dentro dela. Deus não responde manipulação, ele responde rendição. Naquela hora, Clarice entendeu. Todas as vezes que orava pedindo que Deus mudasse Vinícius, no fundo, ela queria paz para si mesma. Ela não estava intercedendo, estava tentando escapar do sofrimento. Então, pela primeira vez, ela mudou a oração. Disse: Deus, não faça o que eu quero, faça o que Ele precisa. Mesmo que isso me doa, mesmo que demore, só mostra para Ele o quanto Ele é amado. Você sente o peso disso? Essa é a oração que quebra os céus, porque não nasce do medo, nasce da fé. E foi aí que Vinícius começou a mudar. Aos poucos, sem espetáculo, sem conversão dramática. Começou a conversar com a mãe, a pedir oração, a mostrar os cacos do próprio coração. A verdade é, fé é a linguagem que o céu entende. Hebreus 11:6 diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não diz que sem lágrimas, nem sem sofrimento, nem sem clamor, mas sem fé. Fé é mais do que acreditar, é descansar, mesmo quando tudo está gritando. É por isso que muitas vezes, no momento do desespero, você precisa fazer o contrário do que sente vontade. Em vez de correr, parar. Em vez de gritar, calar. Em vez de exigir, confiar. Porque enquanto você estiver tentando controlar, Deus não se move. Mas quando você se entrega, Ele age. A virada emocional acontece aí. Porque tem gente que passou a vida toda achando que orar forte é orar alto, que clamar é repetir 1000 vezes a mesma frase, que fé é suor, lágrima e exaustão. Mas não. Às vezes, fé é dizer amém com a voz embargada e ir dormir confiando que o céu continua trabalhando, mesmo em silêncio. Você já percebeu como Jesus agia? Ele não corria, não gritava,
e nem sempre curava com estardalhaço. Ele dizia: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. É condicional. Não é se você se desesperar, nem se você se sacrificar até doer. É se creres. Então a pergunta que fica não é se você está orando muito, mas se você está orando com fé. Você está entregando ou tentando manipular? Está confiando ou apenas pedindo para Deus fazer do seu jeito? Porque Deus não está te ignorando. Ele está esperando você sair da posição de quem exige e entrar na posição de quem descansa, de quem crê mesmo sem ver, de quem diz: Deus, mesmo se tudo parecer igual amanhã, eu sei que o Senhor já começou a obra hoje. Essa é a oração que move o céu. Você já esteve numa casa onde ninguém fala, mas tudo grita? Onde os olhos evitam contato, os passos são pesados e a ausência se faz mais presente que qualquer voz? Às vezes, o maior buraco dentro de um lar não vem de palavras duras, mas daquilo que ninguém diz. E é nesse tipo de ambiente que a oração precisa ir além do som. Ela precisa virar atmosfera. Não adianta você fechar a porta do quarto e orar por meia hora, se ao sair, volta com os mesmos medos, o mesmo ressentimento e a mesma dureza no olhar. A oração não foi feita para ser um ritual isolado. Ela precisa transbordar. Ela precisa deixar marcas no ambiente. A oração que muda um filho, uma família, um casamento, não é a que só fala com Deus, é a que transforma você. Sabe por quê? Porque oração não é apenas o que você diz, é o que você carrega, é o que você transmite quando passa pela sala, quando coloca um prato na mesa, quando estende a mão. É quando sua boca se cala, mas o Espírito dentro de você continua intercedendo. Romanos 8:26 fala exatamente disso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até o seu silêncio pode ser oração quando há presença de Deus em você. É aí que a ficha cai. Quantas vezes você já se perguntou: Senhor, por que minha oração não muda nada aqui dentro de casa? Mas e se a resposta for: porque você está orando para mudar os outros, mas não se permite ser transformado? Não é fácil engolir isso, é desconfortável, mas é real. Tem gente que enche a casa de orações, mas esvazia os ambientes de paciência, empatia e compaixão. Ora com fervor, mas fala com raiva. Louva a Deus, mas amaldiçoa com o olhar. Clama por mudança, mas não muda o tom de voz com quem ama. Foi o que aconteceu com Silas. Um pai que por anos orava por sua filha rebelde, gritava com Deus, fazia campanhas, mas vivia irritado, distante, impaciente, até que um dia, sem perceber, a filha deixou uma frase colada no espelho da sala: Pai, eu sei que você ora por mim, só não sinto que você me ama. Aquilo foi como uma faca no coração, e naquele dia, Silas fez a oração mais poderosa da vida. Não com palavras, mas com atitude. Sentou-se ao lado da filha, pediu perdão com lágrimas nos olhos e, pela primeira vez em anos, não orou por ela. Oraram juntos. Foi o começo da cura. Entenda isso. Quando sua vida vira um reflexo da oração que você faz no quarto secreto, até o silêncio muda o ambiente. A presença de Deus, quando é real, transforma o clima. Um lar pode estar em guerra e, mesmo assim, ser invadido por uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Essa é a oração mais poderosa, aquela que anda com você, que não termina com o amém, que vai até a cozinha, o corredor, o quarto do filho que não quer te ouvir. E quando isso acontece, você percebe algo assustador e lindo ao mesmo tempo. Você já não está tentando convencer Deus a agir. Você virou o canal por onde Ele age. Você não ora mais para Deus tocar seu filho. Você é o toque. Você não clama mais por mudança no ambiente. Você é a mudança. E nesse nível, até o silêncio se torna intercessão.
Por isso, se hoje sua casa está em silêncio, se os diálogos sumiram, se os abraços esfriaram e as orações parecem não surtir efeito, lembre-se, talvez Deus não esteja pedindo que você fale mais, mas que presencie mais, que você carregue o Espírito dele nas pequenas coisas, porque no fim, a oração que realmente abre o céu é aquela que também abre o seu coração. Você já estendeu a mão para alguém e ela ficou no ar? Já ofereceu amor, perdão, presença e recebeu indiferença, frieza ou até desprezo? É nesse momento que muitos desistem, que muitos caem no engano de pensar, não adianta mais. Mas a verdade é dura e santa. O amor que Deus nos chama a viver não depende da resposta do outro. Depende da decisão de continuar sendo ponte, mesmo quando outro ainda é um abismo. Imagine uma mãe que ora todas as manhãs pelo filho, mas ele mal olha para ela. Chega em casa, bate a porta, responde com grosseria. Não vai mais à igreja, não quer conversa. Essa mãe, com o coração em pedaços, se ajoelha todos os dias e clama: Senhor, muda meu filho. Mas aos poucos o Espírito Santo começa a transformar a oração dela. Ela para de orar apenas por mudança e começa a orar para ser a ponte entre o céu e o coração endurecido daquele menino. Porque, às vezes, quem Deus quer usar como resposta é você. Sim, você que está cansado, você que sente que ninguém retribui, você que faz tudo certo, mas só recebe silêncio ou ingratidão. Foi isso que Jesus viveu. Ele foi ponte entre Deus e os homens, e muitos cuspiram na ponte, mas mesmo assim, ele não recuou. Lembra do que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ou seja, ele intercedeu por quem ainda era abismo. É nesse ponto que o Evangelho rasga o nosso orgulho. Porque ser ponte não é ser bobo, é ser obediente. Não significa aceitar tudo, mas escolher não endurecer o coração. É decidir que mesmo que a pessoa ainda não veja, ainda não sinta, ainda não queira, você vai manter o canal aberto entre ela e Deus. E sabe, o mais bonito disso é que às vezes a ponte precisa estar de pé por muito tempo, até que o abismo canse de ser buraco e deseje ser caminho. Há uma força espiritual que se manifesta quando você continua sendo intercessor, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos. Quando você ama sem retorno, perdoa sem pedido, espera sem desespero, você está construindo uma estrada espiritual. E mesmo que leve anos, o Espírito Santo passa por ela. Porque ponte não é para hoje. Ponte é para quando o outro estiver pronto para atravessar. Quer saber de uma verdade? Tem gente que será salvo através de você porque não desistiu. Porque você continuou sendo exemplo, mesmo ferido. Porque você se recusou a tratar o outro como ele te tratava. E nesse ponto, a oração já não é mais só um pedido. Ela é um ato contínuo de fé. Ela é o grito silencioso da alma que diz: eu escolho amar, mesmo quando não sou amado. Eu escolho crer, mesmo quando tudo diz que não. Eu escolho ser ponte, mesmo que ninguém me atravesse ainda. Afinal, ponte que é ponte não pergunta quem vai passar. Ela só fica firme até o momento certo de cumprir seu propósito. Sabe quando você sente aquele peso estranho no peito logo ao acordar, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não sabe o quê? E então, sem motivo aparente, o dia já começa com a alma cansada, os pensamentos turbulentos e um silêncio espiritual incômodo que parece gritar. É nesses dias que precisamos lembrar: você é a última cobertura antes do ataque chegar. Não é exagero, é realidade espiritual. A palavra diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E sabe o que isso significa? Que enquanto você está lavando a louça, dirigindo, colocando uma criança para dormir ou apenas respirando em silêncio, o mundo invisível está em guerra. Mas aqui está a revelação que ninguém te contou.
O inimigo só consegue tocar em algumas áreas quando não há cobertura espiritual ativa sobre elas. E quem é a cobertura? É você. Sim, você. Com suas orações falhas, sua fé meio trêmula, seus dias maus, suas lágrimas. Você é a muralha, o escudo, a última trincheira entre o inferno e a vida daqueles que você ama. E é por isso que o diabo tenta tanto te enfraquecer logo pela manhã. Ele sabe que se você acordar e clamar, o céu se abre. Ele sabe que se você interceder, ele perde acesso. Porque cada vez que você diz, Senhor, guarda meus filhos, cobre minha casa, sela minha porta com o sangue do Cordeiro, você está literalmente impedindo uma tragédia. Não é só uma oração bonita, é um ato de guerra. Você pode não ver, mas no exato momento em que você declara vida sobre alguém, as trevas recuam. Quer uma virada de realidade? Tem filho que está vivo hoje porque uma mãe intercedeu. Tem casamento que não afundou porque alguém orou no secreto. Tem doença que não prosperou porque houve cobertura constante, mesmo em meio ao cansaço. Você é a última linha de defesa. E é por isso que você não pode abrir mão da sua manhã. O mundo acorda para correr, produzir, competir, mas você acorda para proteger. Enquanto muitos levantam para ganhar dinheiro, você se ajoelha para salvar destinos. Porque quando um pai ou uma mãe decide ser cobertura, o inferno treme e o céu se move, porque Deus honra aqueles que se colocam na brecha. E como diz Ezequiel 22:30, procurei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim a favor da terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Você pode ser esse alguém. E a sua decisão, ainda que solitária, silenciosa, cansada, está sustentando uma geração inteira. Tem gente que acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular. Rolam o feed, veem tragédias, fofocas, problemas alheios. A alma nem despertou, mas já está contaminada. Mal sabem eles que perderam a maior janela de autoridade espiritual do dia. Sabe por quê? Porque existe um segredo que poucos entendem. O que você declara de manhã, o céu executa ao longo do dia. Não é superstição, não é ritual, é um princípio espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos. Em Jó 22:28 está escrito: determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. O que você fala com fé, em aliança com Deus, ativa algo no mundo espiritual. Quando você diz com convicção, hoje será um dia de paz. O Senhor guarda minha casa, não faltará nada. Meus filhos andarão em segurança. O céu escuta e o céu age. Mas quando você silencia, o inimigo fala. Quando você não declara bênção, o mundo impõe o caos. Quando você acorda murmurando, alimenta o ambiente que vai te perseguir o dia inteiro. Essa é a virada. A guerra começa na boca. E sua boca carrega ou maldição ou bênção. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E sabe o que é mais forte? O que você declara de manhã, ainda em jejum, com o espírito sensível e o coração alinhado, tem mais força que qualquer oração feita na correria do dia. É como se o céu estivesse em silêncio esperando o que o meu filho vai declarar hoje. Que tipo de destino ele está construindo com as palavras? E quando você fala com fé, mesmo em voz baixa, mesmo com lágrimas, mesmo com medo, o céu ouve como um comando. E começa a alinhar circunstâncias, a frustrar ataques, a mover recursos, a conectar pessoas certas, a fechar portas erradas. Mas aqui vem um choque de realidade. Se você acorda e não declara nada, se não consagra, se não entrega, se não profetiza, você deixa o campo aberto. E quem governa o campo sem dono é o caos. O Espírito Santo nos mostra que a oração da manhã não é apenas um ato devocional. É um decreto de autoridade. É quando você toma o cetro espiritual e diz: hoje não será como ontem. Hoje o céu irá agir a meu favor.
Hoje, mesmo que tudo diga o contrário, eu andarei por fé. É por isso que tantos estão vivendo ciclos repetitivos. Acordam do mesmo jeito, sentem as mesmas dores, vivem os mesmos problemas. Mas não entenderam que o ciclo só quebra quando a declaração muda. Se você quer viver coisas novas, precisa declarar verdades novas. E não há verdade mais poderosa do que a palavra. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, isso já diz muito sobre o seu coração, sobre a sua sede de sabedoria, o seu desejo de crescer e, principalmente, a sua disposição de caminhar mais perto de Deus. Nem todos têm essa coragem, nem todos suportam verdades profundas, mas você ficou. E isso é prova de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Agora, quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. Se você não souber o que escrever, apenas diga: "Sou grato a Deus". Isso vai nos ajudar a saber quem ficou até o fim. E também será uma forma pública de declarar a sua fé. Aproveita também para se inscrever no canal, porque aqui a gente traz mensagens fortes, bíblicas e edificantes para transformar a mente, o coração e a caminhada com Cristo. E se essa mensagem falou com você e você deseja ajudar esse canal a continuar alcançando vidas, considere se tornar um membro. Sua contribuição faz toda a diferença. E não saia ainda. Vamos deixar aqui na tela 2 vídeos recomendados com reflexões cristãs poderosas que vão fortalecer ainda mais a sua fé e trazer luz para a sua alma. Que Deus te abençoe e que os céus continuem se abrindo sobre a sua vida. Até a próxima.